Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados e amadas de Deus, continuamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o capítulo sobre o pão da vida, onde Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Amados e amadas de Deus, eu sou no Evangelho de São João, tem um sentido muito forte. Jesus se identifica com aquilo que ele diz. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, Jesus se identifica com o pão, mas não com um pão qualquer, um pão que dá a vida, um pão que é pão da vida. Ele é o pão da vida. Nós sabemos, amados e amadas de Deus, que neste capítulo 6 nós temos o discurso sobre a Eucaristia. A Eucaristia é o pão da vida. O discurso é sobre o pão da vida, mas este pão da vida é a Eucaristia, onde Jesus, ele mesmo, se dá aos seus em alimento. Continua Jesus: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amados e amadas de Deus, um pão que mata a fome, um pão que mata a sede, um pão que abre verdadeiramente a dimensão da vida humana, a dimensão da eternidade, um pão que dá um sentido mais profundo à vida humana, que dá vida eterna. Continua o Evangelho, Jesus dizendo: Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Amados e amadas de Deus, eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Amados e amadas de Deus, ver o Filho, acreditar no Filho. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é o Filho, Jesus veio do Pai para realizar a vontade do Pai. Amados e amadas de Deus, ele realiza a vontade do Pai. E aqueles que o Pai confia ao Filho, a Jesus, virão até ele. Serão atraídos por ele, porque ele veio para realizar não a sua vontade, mas a vontade do Pai. E continua Jesus: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amados e amadas de Deus, o Filho, ele não deve perder nenhum daqueles que o Pai lhe confiou, que o Pai lhe deu. Ele deve dar vida e vida eterna àqueles que o Pai atraiu para o Filho. Continua Jesus: pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, porque através da fé em Jesus, nós temos a vida
eterna. Jesus é a vida eterna. A vida eterna, amados e amadas de Deus, não é uma coisa, não é um lugar. A vida eterna é Jesus. A vida eterna é Jesus enquanto tido, enquanto crido, enquanto possuído através da fé. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E quem, crendo em Jesus, tem a vida eterna, Jesus o ressuscitará no último dia. Que essa palavra de Deus de hoje nos ajude verdadeiramente a encontrarmos o Senhor, a percebermos que Ele é o pão da vida, que Ele continua a nos alimentar hoje através da Eucaristia. Que essa palavra de Deus de hoje nos ajude a fazermos uma experiência pessoal com o mistério de Jesus. Que essa palavra de Deus de hoje nos ajude verdadeiramente a vivermos do amor de Jesus, a termos uma fé mais profunda em Jesus. E tendo uma fé mais profunda em Jesus, termos a vida eterna. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.